Nesse vídeo vamos resolver a questão de número 58, parte 1 cinemática, tópico 2, movimento uniforme do livro Tópicos de Física. O enunciado da questão vai estar na descrição do vídeo para que você possa tentar fazer a questão sozinho. O enunciado diz que existem duas partículas. Uma partícula que se move somente no eixo x, que eu denominei como partícula 1, e outra partícula que se move somente no eixo y, que eu denominei como partícula 2. Ele pede que você encontre um instante em que a distância mínima entre essas duas partículas ocorre. Para isso, a gente precisa identificar um ponto generalizado dessas duas partículas. Como a partícula 1 se encontra no eixo x ao longo de todo o experimento, a sua ordenada vai ser nula para quaisquer instantes de tempo, como você pode ver por esse ponto. Então, os pontos que essa partícula 1 pode se apresentar serão dessa forma, apenas trocando os instantes de tempo. O mesmo vale para a partícula 2, só que agora com a análise voltada para o que ocorre para o eixo x, a abscissa. No caso, como ela se encontra somente no eixo y ao longo de todo o experimento, a sua abscissa para quaisquer instantes de tempo sempre será nula. Então, de forma generalizada, ela se encontra num ponto Q, que é dado por essa expressão aqui. Basta trocar então os instantes de tempo nessa expressão que você encontra todos os pontos que essa partícula pode se encontrar. A distância mínima entre dois pontos é calculada com a fórmula de Pitágoras, da geometria analítica, cuja fórmula é simplesmente a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças de abscissas e ordenadas. No caso, a gente pode pegar a abscissa do ponto P e subtrair a abscissa do ponto Q, elevando isso ao quadrado. Fazendo o mesmo passo para a ordenada, 0 menos a ordenada do ponto Q, ficando com 3 menos 2t, tudo isso ao quadrado. Note que como aqui a gente tem um quadrado, não importa se o sinal negativo vai estar no 3 ou no 2. Basta que exista pelo menos um sinal negativo nesse binômio. Ele pede que você calcule um instante em que ocorre essa distância mínima. Aqui você pode ver que nada mais é que uma parábola de concavidade para cima. Então, de fato, vai existir um instante de tempo que vai retornar a distância mínima entre essas duas partículas. Desenvolvendo os dois binômios, você consegue chegar nessa equação de parábola, e para chegar no mínimo valor dela, primeiro você tem que ter o t do vértice, o x do vértice, que no caso basta derivar igual a zero ou simplesmente usar a fórmula pronta, de menos b sobre 2a, no caso, menos 68 sobre 2 vezes 68. Simplificamos o 68 e ficamos simplesmente com um instante em que ocorre a distância mínima, como sendo menos 0,5 segundos. Esse foi o vídeo, até a próxima.